E aí, galerinha do sexto ano, meu nome é Ives Fernando, sou professor de ciências e hoje vamos falar mais um assunto que se chama locomoção e sustentação. Para falar sobre locomoção e sustentação, a gente tem que lembrar um pouco sobre as células. As células, quando elas estão reunidas, elas irão formar tecidos, que por sua vez irão formar órgãos e sistemas. E esses sistemas eles vão ter algumas funções. Hoje a gente vai ver a questão justamente de alguns sistemas, para falar sobre sustentação e locomoção. Observe aí na telinha. Na telinha a gente vê o sistema locomotor. O sistema locomotor ele vai compreender dois tipos de sistema, o sistema esquelético e o sistema muscular. Eles são os responsáveis para a nossa locomoção. Quando se fala sobre sistema locomotor, diz que ele é responsável pelas funções do movimento, a locomoção e o deslocamento dos seres vivos. Ou seja, o conjunto de ossos, de músculos e elementos das articulações vai compreender a locomoção na espécie humana e nas outras espécies. Para falar sobre o sistema esquelético, bora falar sobre o osso, os ossos. Observe na telinha. Os ossos, na realidade, são estrutura rígida do aparelho locomotor. Em conjunto, constitui o sistema ósseo ou esquelético. No corpo humano, existe 208 ossos no adulto, incluindo-se os ossos supranumários do crânio e os sesamoides. Se vai falar sobre o sistema esquelético, eu vou falar, na realidade, do meu esqueleto, que é um esqueleto que é interno. Na realidade, o sistema esquelético ele tem aí a função de sustentar, proteger os órgãos internos, armazenar minerais e íons, produzir as células sanguíneas, que isso é muito importante. O crânio, na realidade, é uma estrutura mais complexa do nosso esqueleto. A nossa coluna vertebral, ela sustenta o corpo e vai ser constituída aí por 33 vértebras que se alternam com discos invertebrais, permitindo aí a flexibilidade do nosso tronco. É lógico que no nosso sistema esquelético vai ter funções. A função, na realidade, do esqueleto vai ser proteção, sustentação, produção de células sanguíneas, armazenamento de sais e minerais. É muito legal quando se fala sobre o sistema esquelético, porque você pensa que na realidade o esqueleto ele só serve para proteger os órgãos que estão internos. Na nossa espécie humana, ele também vai produzir as células sanguíneas. E é lógico que se vai se falar dos ossos, a gente vai ter vários tipos de ossos. E daí vem a classificação. Observe aí na telinha. Primeiro a gente vai começar com a classificação dos ossos. Vamos falar dos ossos longos. Na realidade, são aqueles que possuem comprimento maior, que é a largura e a espessura. Por exemplo, o fêmur, húmero, falange. O fêmur, na realidade, é aquele osso que a gente vai ter na nossa perna, Falando de novo sobre a classificação, a gente tem os ossos curtos. Os ossos curtos, eles vão possuir todas as dimensões com aproximadamente o mesmo tamanho. Exemplos, os ossos do carpus e ossos do tarsus, que vão estar nas palmas das nossas mãos e dos nossos pés. Também temos os ossos chatos e irregulares. Os ossos chatos, na realidade, são os ossos finos e achatados. Exemplos, ossos do crânio, ossos das costelas, escápulas, que são ossos que vão estar nas nossas costas, e vai ter os ossos que são irregulares. Eles possuem uma forma irregular que não se enquadram nas outras. Exemplo, as nossas vértebras. As articulações, na realidade, são elementos mais complexos do aparelho locomotor. São estruturas parcialmente moles e parcialmente rígidas, que possibilitam a união entre si de dois ou mais ossos. Graças à existência das articulações, é possível aí realizar movimentos dos ossos e esses movimentos
sem desgastes demasiados, devido ao roçar excessivo entre eles. As articulações elas vão possuir aí componentes variados, ligamentos, cápsula articular e cartilagens, como alguns mecanismos. Então vamos ver aí alguns mecanismos das nossas articulações. Observe aí na telinha. A gente vai ter cartilagem, que vão estar entre os ossos, ligamentos, o líquido sinovial, tendões. E para falar um pouco sobre os componentes da nossa articulação, eu vou falar um pouco sobre uma doença que se chama osteoporose. A osteoporose, na realidade, ela vai ocorrer quando a quantidade de massa óssea ela vai diminuir substancialmente e vai desenvolver, na realidade, ossos ocos, finos e de extrema sensibilidade, mais sujeito a fraturas. Faz parte aí do processo normal de envelhecimento e é mais comum em mulheres do que em homens. E aí vai existir aí defeito na reposição dos minerais dos ossos. Falei para vocês sobre o sistema esquelético, sobre a função na realidade dos ossos. Toda vez quando se fala dos ossos ou do sistema esquelético, sua principal função é de proteção dos órgãos que vão estar internos e produção de células sanguíneas. Mas falamos aí agora sobre os músculos. Os músculos, na realidade, como você pode observar aí na telinha, a questão dos músculos que vai compreender todo o nosso corpo, eles vão formar a parte ativa do aparelho locomotor. Estão unidos, na realidade, aos nossos ossos por meio das inserções musculares. Possui atividade própria. A contração muscular, que tem origem aí nas respostas aos estímulos nervosos, elas vão existir mais de 400 músculos de tamanho e de potência muito variáveis. Um número tão elevado de músculos, ele vai permitir a realização de grande quantidade de movimentos, alguns de grande precisão, como os que são realizados pela mão, né? Vai ter muita precisão os músculos que vão existir na nossa mão. Eu falei para vocês sobre o sistema esquelético. Agora eu estou falando sobre o sistema muscular, que está ligado diretamente aos nossos ossos. No sistema muscular, a gente vai falar sobre os músculos. Os músculos, na realidade, eles vão ser constituídos pelas fibras musculares, que na realidade são células alongadas, ricas em miofibras, ou seja, de proteínas, que são responsáveis pela contração muscular. Ao se contrair, o músculo ele vai ocasionar o movimento do corpo ou dos órgãos que são externos. Os músculos eles vão se apresentar em três tipos. Na realidade, tem o estriado esquelético, que ele é ligado ao esqueleto e com a contração voluntária. O liso ele vai ser encontrado na parede dos órgãos ocos, que vai apresentar, na realidade, contração involuntária. Também temos o estriado cardíaco, pois na realidade vai possuir fibras de contração também involuntária. Quando eu falo contração involuntária e contração voluntária, eu estou falando sobre os movimentos. Você pode observar na telinha que eu estou em pleno movimento, mas dentro do meu corpo, que na realidade é um mecanismo, é uma máquina, existem órgãos que vão estar trabalhando e realizando movimentos que são involuntários. Por exemplo, o meu coração. O meu coração ele está aqui batendo, é um movimento involuntário dos músculos que são estriados. Então, se vai falar sobre os músculos, existem as funções. Observe aí na telinha. Eu tenho um movimento, que é responsável, certo? Pelos músculos, e tenho também a questão da postura, que a gente chama de tônus, né? O tecido muscular ele é caracterizado pela propriedade da contração e distensão de suas células, o que determina a movimentação dos membros e das vísceras. Há basicamente três tipos de tecido muscular. Eu vou ter o liso, o estriado esquelético e o estriado cardíaco. Bora lá para a telinha para a gente observar aí o músculo liso. O músculo liso, na realidade, se trata de um músculo involuntário. Localiza-se
na pele, nos órgãos internos, aparelho reprodutor, grandes vasos sanguíneos e aparelho excretor. O estímulo para a contração dos músculos lisos é imediato pelo sistema nervoso vegetativo. E daí a gente observa algumas imagens do tecido muscular liso, de alguns órgãos e do sistema excretor. Bora voltar lá para a telinha para a gente ver aí o músculo estriado esquelético. Na realidade, ele vai ser inervado pelo sistema nervoso central. E como este se encontra em parte sob controle consciente, chama-se músculo voluntário. As contrações do músculo esquelético permitem os movimentos dos diversos ossos e cartilagens do nosso esqueleto. E, por fim, falando dos músculos, vamos para o músculo cardíaco. Vê aí na telinha. Esse tipo de tecido muscular forma a maior parte do coração dos vertebrados. O músculo cardíaco carece de controle voluntário e é inervado pelo sistema vegetativo. Eu falei para vocês sobre o sistema esquelético e o sistema muscular e suas funções. Um está interligado ao outro. Mas eu quero falar para vocês que, em relação à questão do sistema locomotor, nós, principalmente na nossa infância ou na nossa adolescência, ou pós-adolescência, até mesmo na vida adulta ou na velhice, você pode ter lesões, que eu posso falar alguns tipos de lesões. Vamos falar das lesões articulares. Observa aí na telinha. As lesões articulares, elas podem ser entoses, podem ser, na realidade, intra-articulares, pan-articulares. E quando se fala de entoses, a entose ocorre quando a amplitude do movimento articular é exercida, causando dano aos tecidos de estabilização, hemorragia e edema. Há, portanto, estriamento dos ligamentos sem separação da superfície articular. E daí a gente vai ver as lesões articulares e, na realidade, o quadro clínico das entoses. Quando eu falo quadro clínico, eu vou falar, na realidade, dos sintomas. Eu tenho uma dor. Quando se fala da dor, observa na telinha que a dor, na realidade, é a movimentação e a carga sobre a articulação no início aí de 2 a 6 horas após o trauma. O edema, ele vai se encontrar no local do trauma. A equimose, ela é mais tardia no local e vai ter a instabilidade articular quando há uma rotura do ligamento. Eu estou falando para vocês sobre as lesões articulares. E dentro dessas lesões, a gente tem as entoses. Quando acontece uma entose, na realidade, você tem que fazer alguns procedimentos, ter algumas condutas. A primeira conduta que você tem que ter é consultar um médico. Porque quando você vai consultar um médico, é lógico que ele vai passar para vocês alguns exames, exames de imagem para poder ver se teve algum outro tipo de lesão além da lesão articular. Na realidade, você tem que parar imediatamente a atividade, tem que fazer crioterapia. Quando eu falo de crioterapia, estou falando de compressa com gelo e vai ter que imobilizar, fazendo a imobilização e a elevação do membro onde teve a lesão articular. Só que eu também tenho as lesões panarticulares, que na realidade se trata das luxações. Observe aí na imagem. Quando ocorre uma separação na superfície articular, onde os ossos não mantêm mais contato entre si, desarranjado a anatomia da articulação, pode haver aí uma rotura da cápsula articular e da membrana sinovial e lesão das partes moles adjacentes. E nessa imagem você pode ver que tem um jogador. Esse jogador, ele com certeza estava no seu treino ou em algum jogo de futebol, onde ele exerceu uma atividade física muito forte e ocorreu justamente esse desligamento, Esse desligamento da articulação. Houve uma ruptura da cápsula articular, fazendo com que, na realidade, as partes moles e tivesse aí uma separação articular entre a articulação e os seus ossos.
E é lógico que vai ter um diagnóstico para essas luxações. Observe aí na telinha. A primeira coisa, quando se fala de diagnóstico, a gente vê deformidade, né? Atividade viciosa, edema, equimose, relação anormal das superfícies articulares e assimetria. Então eu tenho uma luxação aí do cotovelo e uma luxação aí no caso do joelho. Continuando falando sobre as lesões articulares. As luxações, elas são muito comuns acontecer. E quando acontece uma luxação, onde envolve aí, na realidade, a sua articulação ela se rompe, né? O seu osso que você tem, ele perde ali a questão do movimento, a primeira coisa que você tem que fazer é acalmar a vítima, fazendo a imobilização do membro para que haja a remoção para o hospital. A gente vê a questão da redução dos movimentos após o exame radiológico e a imobilização de pelo menos 6 semanas. Hoje eu falei para vocês sobre o sistema locomotor, sobre os nossos movimentos, que são essenciais, movimentos que são voluntários, movimentos que são involuntários e quem são responsáveis por eles. O nosso sistema esquelético, o nosso sistema muscular, que vão ser formados por nossas células. E até a próxima aula, pessoal.